A importância da revitalização do Rio São Francisco foi o tema de uma audiência pública conjunta das comissões de Meio Ambiente, Infraestrutura e Agricultura. Essa audiência pública, ela trata da necessidade urgente e plena de revitalização do Rio São Francisco. Tanto do ponto de vista da degradação do ambiente como um todo, da complexidade que é a revitalização, é uma necessidade do ser humano, mas de toda a natureza. Então, essa é uma discussão que ela se impõe no seio da sociedade por conta da grande causa que é. O senador Otto Alencar, que está à frente da campanha Salve Velho Chico, também participou da audiência. De acordo com ele, a degradação do Rio São Francisco acontece há muito tempo e antes da transposição é importante que seja realizada a revitalização. Desde 2003 nós achávamos que a transposição poderia ser feita, mas deveria ser feita a transposição com investimento na revitalização. Isso nunca aconteceu. É um momento difícil para o Rio São Francisco. A projeção que nós temos lá para 2035, de acordo com os estudos que foram feitos por técnicos do meio ambiente, projeta que em 2032, daqui a 15 anos, né? Mais ou menos isso, se não fizer uma ação imediata, não vai chegar gota d'água em Sobradinho, aí não vai ter irrigação, não vai ter projeto, não vai ter água para transposição. O Rio São Francisco é a alma da agricultura nossa, de toda a sobrevivência de todo o sertão baiano e nordestino. Então, sem dúvida alguma, muito importante a presença do senador Otto Alencar aqui, que é um grande baluarte, que tem trabalhado muito essa questão nossa da revitalização do Rio São Francisco. E aí, a gente justamente cobrar as comissões, a Comissão de Meio Ambiente dessa casa, a Comissão de Agricultura, a qual eu sou presidente, nós cobrarmos do governo federal que as ações efetivas, as ações que foram combinadas, acordadas e pleiteadas, principalmente pelo senador Otto Alencar, que elas sejam efetivadas. Também conhecido como Velho Chico, Rio São Francisco é um dos mais importantes do Brasil. Ele nasce na Serra da Canastra, em Minas Gerais, atravessa a Bahia, Pernambuco e faz divisa natural dos estados de Sergipe, Alagoas, antes de desaguar no Atlântico. Pela sua extensão e relevância, também é chamado de Rio da Integração Nacional. De acordo com a representante do Comitê da Bacia do Rio São Francisco, é importante recuperar as margens, as matas ciliares e fazer saneamento básico. O comitê nasceu exatamente de uma necessidade de cuidar do rio, de preservar o rio, além de preservar o rio não somente levando em consideração a natureza, a vida, mas também preservar o rio para que ele continue atendendo às necessidades de todos que dependem dele, de todos os usuários. A irrigação depende do São Francisco, o consumo humano depende do São Francisco, a indústria, a geração de energia que nós temos no Brasil depende do São Francisco. Então, a revitalização sempre foi e será a prioridade do Comitê do São Francisco. Em março deste ano, a chegada das águas do Rio São Francisco ao semiárido paraibano marcou a conclusão do eixo leste da transposição. Mas o final da obra no semiárido nordestino não encerra as polêmicas geradas pelo projeto, que custou 10 bilhões de reais. De acordo com o presidente da Comissão de Meio Ambiente, Fábio Souto, foi gasto muito dinheiro com a transposição. Mas as comunidades ribeirinhas que moram próximas ao rio sofrem com a falta de água. A revitalização do São Francisco, que foi um compromisso do governo federal, desses governos que passaram, desse governo que aí está, e até agora chegaram muito poucos recursos para a revitalização do Rio São Francisco. Não é possível que comunidades ribeirinhas próximas ao Rio São Francisco não tenham água, a água doce para beber, enquanto se gasta milhões de reais para fazer essa transposição. Eu creio que a primeira coisa que tem que se fazer é revitalizar o rio, há tempo ainda para isso. Se falou em recursos financeiros, cerca de um investimento de 8 bilhões em 10 anos, isso é uma bobagem para o orçamento da União. Se a União quiser, investe esse valor em apenas um ano. É só o governo entender, o governo ter a consciência da importância que é a água para o Nordeste, que é a água para a Bahia, como é para todo o país. Nós estamos aqui num grito de socorro, esperando que outras assembleias
o Congresso Nacional de outros estados, não só dos deputados baianos, outros senadores, não só os senadores baianos, também possam abraçar essa causa. A gente está conversando com os colegas deputados que a gente possa percorrer outras assembleias, para que as outras assembleias abracem também essa situação de alocar recursos, de cobrar que os governos aloquem recursos para fazer não só a revitalização, mas a conscientização ambiental da população que vive à margem do rio. O presidente da Assembleia Legislativa da Bahia, deputado Ângelo Coronel, convocou os deputados para se unirem em prol do Rio São Francisco. Essa causa da revitalização do São Francisco é uma das causas mais importantes que eu acho hoje, na minha opinião, para o Nordeste, porque a água é vida e o Rio São Francisco está morrendo, e quero parabenizar o senador Alencar por abraçar essa causa importante. Espero que outros parlamentares também se integrem a esta luta, porque essa luta não é só de Otto Alencar, essa luta tem que ser dos baianos, e aqueles que nos representam no Congresso Nacional têm que realmente entrar em campo para salvar o Velho Chico.